Olá, bom dia para vocês que nos acompanham aqui nos Tops do Agro. Hoje nós estamos no bairro Ariranha, município de Junqueirópolis. Viemos visitar o nosso José Vilela. Ele é pecuarista, tem uma história muito bonita de vida. O Zé Vilela, ele é da terra, né? Nasceu no campo, trabalhou e aí ele foi estudar. Foi para o grande centro, foi profissional, trabalhou, fez a sua história de vida e retornou para suas raízes e hoje ele está na pecuária. Ele que lá na infância trabalhou na lavoura, café, lavoura branca, né? A gente até estava falando ainda há pouco do amendoim, algodão e tudo mais. Passou por toda essa fase. Foi estudar, foi para São Paulo capital, lá exerceu as suas funções como profissional e hoje está de volta e ele vai contar um pouquinho da sua história e depois a gente vai falar aí sobre o agro neste domingo. Muito bom dia, Zé. Bom dia. Conta um pouquinho pra gente da sua história de vida. Bom, na verdade eu nasci no campo, como você disse. Eu nasci em Oswaldo Cruz, mas vim para Junqueirópolis com 3 anos de idade em 1956. Meu pai comprou um sitinho de 2 alqueires de café ali nas Duas Barras, bem ao lado do boteco. E aí a gente tocava café lá. Em 1961, meu pai comprou 3 alqueires de terra aqui. E aí a gente plantava amendoim, algodão, milho, feijão. Naquela época a gente podia usar as APPs, plantava arroz, feijão no brejo, que dava mais por ser úmido. Então a gente trabalhou isso. Depois nós mudamos para cá em 1963. E aí o sítio de café continuou. Em 66 nós voltamos para lá. Aqui onde nós estamos era tudo mato. Aí em 63 meu pai comprou 6 alqueires de mato aqui. Aí derrubou. E eu desde pequeno trabalhei na roça. O povo da roça naquela época, criança com 5, 6 anos, já tinha os seus afazeres na roça. Tipo limpar um tronco de café na colheita, catar uns grãos de café que ficava na saia do pé de café, e montuar o café no terreiro, tinha os seus afazeres, de acordo com a sua idade. Então desde muito pequeno, depois um pouquinho maior, o pai já dava uma enxadinha meio gasta, uma enxadinha pequena, já começava a trabalhar. Então eu trabalhei desde muito pequeno. Aí depois nós vendemos lá e viemos para cá. Meu pai comprou os outros sítios aqui, ia comprando todo ano um sitinho, e aí nós mudamos para cá em 69. E aí em 1970 eu fui embora. Eu fui para Oswaldo Cruz fazer colegial e trabalhei nas casas pernambucanas. De lá eu fiz cursinho, ganhei uma bolsa para cursinho, fiz terceiro e cursinho em Piracicaba, entrei na USP em São Carlos, fiz engenharia 5 anos e depois fui para São Paulo, entrei na Eletropaulo, me aposentei lá e depois de aposentado ainda fiquei lá um pouco, tinha feito direito enquanto trabalhava, aí fiz mestrado, doutorado em direito e depois resolvi voltar. Eu sempre quis voltar para a terra, resolvi voltar. Em 2006 eu voltei e aí estou aqui. Em 1990 meu pai faleceu e a minha mãe nunca tinha mexido com nada, ela sempre foi dona de casa e trabalhava na roça também. E aí eu e meu irmão, ela andava muito nervosa com tudo que acontecia e meu irmão resolveu arrendar o sítio dela para a gente tocar, para dar uma folga para ela. E aí eu e meu irmão começamos, em 94, nós começamos a mudar aqui. Tudo era feito de forma extensiva, da forma normal que as pessoas criavam o gado, engordavam o gado. E o meu irmão, hoje eu tenho aqui uma propriedade mais ou menos que utiliza bastante uma técnica
E na verdade eu devo isso ao meu irmão, porque meu irmão era um cara arrojado. Ele sempre queria estar implantando coisa nova. Então, tipo, piquetear pasto, colocar cerca elétrica, fazer cruzamento industrial. Nós começamos isso em 96 com o Toro Limousin. Então era ele que sempre estava enfronhado nessas coisas. Então eu devo muito a ele. E aí a gente começou a tocar aí isso aqui, e é mais ou menos um resumo da história. Você foi professor também lá em São Paulo, deu aula? Eu nem posso falar isso, mas porque na verdade... Teve lá fez parte do sindicato? No sindicato dos metalúrgicos do ABC eu era perito, porque eu fiz pós em engenharia de segurança do trabalho. Eu sou engenheiro de segurança do trabalho. Então eu trabalhei 5 anos fazendo perícia nas montadoras lá em São Paulo. E durante essa época eu já fazia algumas disciplinas do mestrado na São Francisco. E depois eu entrei no mestrado. E aí, em virtude da mudança da lei da aposentadoria, não tinha professor para dar aula. Então eu dei aula 5 anos lá, mas eu não era professor efetivo. Certo, era um tapa-buraco. Era contratado, né? Como se diz. E aí você voltou para Junqueirópolis, veio aqui para essa propriedade, né? E como é que foi? Você que saiu da lavoura do café, da lavoura branca, e chegar para trabalhar aí e iniciar a sua atividade na pecuária? Olha, na verdade a gente já tinha iniciado em 96, eu e meu irmão, de lá de São Paulo. Então a gente tinha, normalmente a cada 15, no máximo 20 dias a gente vinha para cá. Um fim de semana vinha ele, outro fim de semana vinha eu, e a gente revezava. Então já desde 96, 10 anos antes, a gente já começou a trabalhar com a pecuária. E aí a gente foi tentando modernizar a forma de mexer com o gado, de mexer com a pecuária. Então quando eu cheguei em 2006 eu já estava deslanchado, digamos assim. Já tinha conhecimento da causa. Exatamente, já estava... Certo. E aí você falou que aqui vocês fizeram a criação de vocês através dos piquetes, é uma inovação naquela época, que era fazer aí o rodízio do gado, né? Isso. E como é que foi isso? O que acontece? Se você tem um pasto grande, normalmente a água e o sal ficam num ponto. Então, o gado, ele sempre tenta ficar próximo da água e do sal. Aí o que acontece? Perto desse local, o pasto fica rapado. E lá longe, ele fica grande, porque é muito longe para o gado ir comer. Então você piqueteando, você tem um aproveitamento maior da pastagem. E aí você vai fazendo um rodízio. Você faz um rodízio aí de 7, 8 dias, então o gado come um dia aqui, o outro dia ali. No dia que ele voltar aqui, o capim já cresceu mais, foi uma época de chuvosa, né? Então o piqueteamento te dá a oportunidade de você aumentar a capacidade da tua propriedade. E vai ter sempre pasto, né? Sim. Sempre vai ter. Se chover, tem. Qual que é aqui a sua maneira de criação? É cria, recria? Como é que é o seu sistema aqui na verdade, sua propriedade? A gente começou fazendo cria, recria e engorda. Cria, recria e engorda. A minha recria, como eu faço cruzamento industrial e eu trato o bezerro com cripe, cripe é uma raçãozinha que você começa a dar para o bezerro já pequeno. Então eu desmamo o bezerro já bem pesado. Então a minha recria é curta, ela é pequena, não é uma recria grande. Só para ter uma ideia, eu matei agora, semana passada, 45 bois. A média de idade deles era 16 meses. Eles variavam de 14 a 19, quase 20 meses, a idade deles. Eles deram, na média, 17 arrobas e meia, na média. Então, você mata o gado muito precoce. A fêmea, eu já cheguei a matar fêmea de 9 meses. Eu desmamei agora a fêmea com 10 arroba, com 300 quilos, porque pegou a época das águas, você desmama um bezerro mais pesado. E eu trato no clipe. Então,
a recria da fêmea é muito curtinha. Às vezes ela sai da desmama direto para o coxo, em 2, 3 meses eu mato ela. Então essa rotação do gado, você matar ele precoce, te dá uma condição de você ter uma capacidade maior de cabeças. E outra, ele chegar, né, no peso mais cedo. Mais cedo. Mais cedo. Muito bem. E vaca leiteira, como é que você trabalha com a vaca leiteira? Você tira o leite para venda, para laticínio, ou o leite você usa ele aqui na propriedade mesmo? Como é que você trabalha com as vacas leiteiras? Na verdade, quando nós começamos em 94, a gente entregava leite. Aí tomei cano de laticínio de Tupi Paulista, de Dracena, de Junquerópolis, de Irapuru, aí eu desisti de vender leite. Então eu tenho umas vacas leiteiras, que é leite para o consumo, para os empregados, para a gente, e o que sobra, faço um queijo, mas assim, o leite é só para o consumo. E outra coisa também, eu utilizo as vacas leiteiras para criar guacho. O que é guacho? Guacho é o bezerro que a mãe rejeitou, a mãe morreu, e às vezes quando eu vou descartar uma vaca, eu retiro o bezerro e coloco nas outras vacas para mamar. Então as leiteiras são mais assim, pensando nos guachos. Hoje o mercado ele está propício para se ter o gado de corte ou o gado leiteiro? Olha, você fez uma pergunta anterior, com o que eu trabalhava. Então a gente começou trabalhando com cria, recria e engorda. E a gente trabalhou até uns anos atrás aí, porque em 2008, meu irmão se mudou para Rio Branco e a gente desfez a sociedade, vendemos uma propriedade que a gente tinha na Vila São João, e aí eu fiquei sozinho. Aí chegou, eu não me lembro exato, mas acho que por 2015, 2016, o preço do bezerro era um absurdo. Então era mais vantajoso para mim vender o bezerro do que engordar. Então aí eu parei um pouco com a recria e engorda, eu só engordava alguma coisa de descarte assim, e vendia o bezerro e a bezerra. Aí depois todo mundo foi para a cria, porque o preço do bezerro estava grande. Normalmente a coisa é assim na agropecuária, né? Quando uma coisa dá boa, o pessoal vai tudo naquilo, né? E aí o preço desaba. E voltando um pouquinho, meu pai era uma pessoa que ele praticamente não tinha estudo, ele teve 6 meses de escola, mas era inteligente pra caramba. Tinha experiência de vida, né? Quando a gente plantava a roça aqui, e ele sempre falava o seguinte: o preço do amendoim esse ano foi lá em cima, o ano que vem eu planto algodão. Todo ano ele comprava 2, 3 alqueires, porque todo mundo ia para o amendoim e o preço do algodão subia. Então ele sempre foi contra a corrente. E aí, mais ou menos em 2006, meu irmão queria plantar cana aqui. Aí eu falei para ele, assim: ô Tonho, nosso pai não ensinou isso pra gente. Tá todo mundo indo para cana. Vamos lutar aqui no vermelho, que depois a coisa sobe. Quando nós desfizemos a sociedade, que ele foi embora para o Acre, o preço do gado tinha dado, eu falei, tá vendo? Se nós tivéssemos vendido, e a minha mãe mesmo falou, já pensou se tivesse vendido a vacada e plantado cana? Então a gente sempre fez eu tento fazer isso. Agora eu estou batendo na pecuária, porque eu só tenho isso aqui, ou pecuária ou cana, aqui não tem jeito, né? Então esses últimos anos foi muito difícil porque foi muito ruim de chuva, e o preço do gado estava bom, mas não tinha pasto. Então o custo para você manter esses animais era muito alto. Eu tive que investir muito em ração. Então foram uns anos difíceis. Esse ano, pelo menos choveu bem, eu estou com um pouco de pastagem ainda, nós estamos entrando a seca. Então esse ano foi bem melhor, mas... E agora desabou o preço do gado. Com relação ao preço do gado, rapaz, é uma coisa que não dá nem para você ter uma ideia de como vai fazer a coisa. Eu estava lendo uma reportagem ontem, por que o preço do boi no mercado futuro
tá tão baixo, tão absurdo. Aí eu falei, isso é pura especulação, porque o pessoal que mexe com bolsa não é pessoal que produz, é pessoal, o que acontece? Ele compra o boi barato aqui, na hora que chegar na safra ele vai vender, na entre safra ele vai vender caro. Então ele vai, é especulação, pura especulação. Então é por isso que o preço do mercado, essa é o meu entendimento, entendeu? Ele deu uma desabada esses últimos dias. E agora a questão do gado ter caído muito, o consumo interno de carne do brasileiro, ele é muito alto. Eu acho que tem a porcentagem de boi de carne abatida no Brasil, 70% é consumo interno. E nos últimos anos aí, o poder aquisitivo das pessoas caiu. Então não tinha condição de consumir a carne que vinha se consumindo. Então o nosso consumo interno desabou. E aí a oferta ficou maior e o preço do gado veio caindo. Agora eu acredito que vai haver uma retomada com a exportação também. E é meio estranho nessa época do ano, apesar que agora a oferta é grande. Por quê? Porque o pasto começa a amadurecer. Quando ele amadurece, ele perde a proteína. Então é hora do gado emagrecer. Então tem muito gado para desovar. Gordo. Muito gado gordo. Então eu acho que isso explica, de certa forma, a queda do preço da arroba. Aí você falou, o gado, o preço da arroba baixou, para quem é produtor. Uhum. E por que lá para o consumidor o valor, né, de compra ainda continua alto? Rapaz, tem um monte de coisa que não dá para entender. Explica isso. Para a gente, o preço do boi abaixa. E aí você lê as reportagens, a indústria de carne, os frigoríficos, o lucro deles que eles tiveram é um absurdo. Então tem alguma coisa errada. Eu acho que o que falta no Brasil é uma união do povo que produz. Porque se tivesse uma união desse povo que produz, quando a indústria começa com essa palhaçada, a gente segura. E com uma união, um ajuda o outro, sabe? Mas não tem uma união entre os pecuaristas, não tem uma cooperativa forte, uma associação forte dos pecuaristas para poder peitar. Você peita individualmente você não é nada, né? Porque você não vai, outro vai. Então, essa é uma coisa estranha. Agora, por que não caiu? Eu estava lendo esses dias. O que aconteceu? Quando a arroba deu um pico lá em cima, os açougues não puderam aumentar o preço da carne o tanto que o boi aumentou, a arroba. Então, isso foi o que eu li. Se é a verdade, eu não sei. O que aconteceu? Agora, os açougues, os supermercados, eles estão corrigindo isso que eles não corrigiram lá. Então o preço da arroba caiu, mas eles estavam defasados, digamos, em termos de ganho, né? Então eles estão tentando recuperar se é verdade, eu não sei, mas essa é a explicação que deram do porquê que a arroba caiu e a carne no açougue, no mercado não caiu. Hoje já a gente vê uma diferença grande, que é na hora do pecuarista vender a sua produção, o seu gado. Ele consegue vender diretamente para o frigorífico. Antigamente nós tínhamos muitos atravessadores. Como é que está essa questão de atravessador na atualidade? Olha, o atravessador para o abate não tem. Agora, para recria, engorda, sempre tem o corretor no meio que leva uma comissão. Uma comissãozinha, né? E mesmo, é a profissão dele, né? Exatamente. E mesmo no frigorífico, tem gente que trata direto com o frigorífico. Agora tem outras pessoas que tem um comprador do frigorífico, ele ganha uma comissão do frigorífico. Eu mesmo vendo com um corretor,
o cara que trabalha para o frigorífico, eu acho que é muito mais fácil e você cria um laço ali e fica mais fácil de conversar e decidir, encaixar um gado. Então eu utilizo o corretor. Agora, na verdade, aí o atravessador que a gente tem hoje é o frigorífico, porque na verdade ele processa essa carne ou não processa e vende para os outros locais. Então o nosso atravessador hoje é o frigorífico, que é quem ganha um monte. Quem produz sempre toma no... Opa! Eu visitei um frigorífico uma vez, até tive o prazer de conhecer as dependências, e o proprietário do frigorífico, né, Presidente Prudente, ele mostrando para a gente lá, desde a chegada do gado, e ele disse que o frigorífico só perde o berro do gado porque não dá para ensacar. É verdade. O resto, tudo tem comércio. Tudo Tem comércio, tudo que sai do gado, do boi, tem linha comercial. E uma outra pergunta para você. Qual é o ideal para quem é pecuarista, ou de repente alguém que está lá com plantio de cana ou com outra lavoura, quer entrar na pecuária? Qual o ideal de hectare ou alqueire para ele estar colocando, que número de cabeças de gado em termos de rodízio, né, os piquetes? Bom, aí depende do tamanho dos piquetes, né? E qual a sua forma, o número de piquetes, a forma de você fazer. Uma vez eu vi uma palestra de um professor da Unesp de Ilha Solteira. Ele tinha uma propriedade de 10 alqueires aqui, eu não me lembro a cidade, mas aqui por perto de Valparaíso, uma cidadezinha aí, eu não me lembro a cidade. Certo. E ele engordava 120 novilhas por ano. Só que ele tinha um sistema de irrigação, era um professor, ele já fazia um estudo em cima daquilo. Então, essa questão da quantidade é muito relativo. Depende, se você dá uma suplementação para o gado, então você pode ter uma quantidade maior. Se for só pasto, aí a quantidade tem que ser bem menor. Então isso... E irrigação também. Irrigação, tudo. Eu visitei uma propriedade de leite em rancharia, praticamente dentro da cidade. Ela fica entre a cidade e aquela rodovia que vai de Bastos para Prudente, acho que é. Rancharia. E era impressionante os dados do homem. Ele irrigava, ele tinha 5 alqueires, ele tinha 80 vacas leiteiras, mas tudo gordas, e elas não consumiam o capim. Ele adubava e irrigava, né? Não consumiam o capim, era a época das águas, e ele estava engordando atrás. A vaca pastejava um dia, ele tinha 25 piquetes de 5 alqueires, dava... Eu sei que era menos de 1 hectare por alqueire, que ele tinha os piquetes. E as 80 vacas não davam, e estava tudo gorda e produzindo um leite absurdo. Aí eu perguntei, e na seca? Aí na seca ele tinha uma propriedade onde ele plantava milho, sorgo, para fazer um feno para poder manter elas na seca. Mas era um negócio assim, brilhante, uma coisa, era um projeto de um professor da Exalc, Moacir Corse, que aliás é o papa de pastagem no Brasil, o cara entende de pasto como nunca. Tudo que eu aplico aqui eu aprendi em palestras com ele. Sempre que eu sei que ele está dando uma palestra, eu vou ver, porque o cara é fera. Então, a questão de número de cabeça depende muito do tamanho dos seus piquetes e do número dos seus piquetes e a forma de você tratar. Se for só pasto é menos, bem menos gado. Agora se você der uma suplementação, um proteinado aí vai suportar mais cabeças. E o gado, ele sendo aí criado dentro dos piquetes, ele anda menos, né? Ele engorda mais. Exatamente. O desgaste, aqui eu tenho umas remangas, umas mangas, onde seria a praça de alimentação deles, onde eu tenho sal e a caixa d'água. Então eu procuro fazer essa praça de alimentação para o gado andar no máximo 200, 300 metros. Então os piquetes, ele sai do piquete, entra no corredor e vem até a praça de alimentação. Então ele anda uns 200, 300 metros para poder não ter tanto desgaste.
Então, se você olhar, ó, tem sempre uma praça de alimentação, tem uma ali, tem outra aqui, tem outra ali embaixo, e aí você diminui esse tempo. Eu comentei com um pecuarista que eu estaria até lá na Praça Álvaro de Oliveira Junqueira, em Junqueirópolis, que eu estaria vindo aqui para buscar aí a sua experiência com o manejo do gado. E aí ele falou, pergunta para ele como que ele avalia os boitel, os gados em confinamento. O boitel depende muito da questão do insumo. Esses anos para trás foi muito difícil você dar uma suplementação do gado por causa do preço da soja, do milho, que é um produto que você utiliza bastante. Eu tenho uma fábrica de ração onde eu fabrico a minha ração. Então o custo dessa ração estava absurdo, absurdo. Então para você suplementar o gado estava ficando muito caro. E o boitel, ele cobra a diária do gado pelo valor do insumo. Se o insumo está caro, a diária é alta. E agora nós tivemos aí um despencamento do preço do milho e da soja, né? Então agora tá até interessante. Eu normalmente compro soja na Granol, eu compro uma viagem, e a última vez que eu pedi, eu tomei um susto, porque eu tinha pago na viagem anterior, eu tinha pagado 3.200 e tanto a tonelada de soja. Na hora que eu pedi a cotação para ela, eu não estava acompanhando, não tinha visto a queda da soja, ela falou 2.600 e pouco. Eu quase caí da cadeira, eu falei, você está brincando. Manda mais. Aí, e agora caiu mais ainda. Então agora tá assim, a arroba caiu, mas os insumos também caiu. Teve gente que comprou adubo na Caçul, na Canda, a mais de 5 mil a tonelada, agora está pagando menos de 3. Então os insumos, caiu o preço, então já fica mais fácil, mesmo o preço da arroba caindo, talvez ainda seja mais vantajoso com o preço da arroba hoje do que antes, que você pagava muito nos insumos. Só para resumir, a pessoa que optar pelo boitel, ele vai ter, o que quiser fazer o confinamento, ele vai ter muito mais gasto, muito mais trabalho, né? Que é a questão de estar preenchendo os coxos. Uhum. E aí a lucratividade não é tão grande assim. Depende muito, depende muito. No caso do boitel, ele tem que avaliar se o que o boi vai engordar no período que estiver lá, vai pagar o valor da diária dele. Muitas vezes, quando, por exemplo, eu tenho uma superlotação aqui, talvez fosse interessante eu mandar para o boitel, mesmo que o meu custo for zero. Porque eu vou engordar um boi, mesmo que o meu ganho for zero. Eu vou engordar um boi que eu teria que descartar, e normalmente para você vender para um cara que vai engordar, um boi recriado, digamos assim, normalmente não paga o que vale. Então talvez seja interessante mandar para o boitel. Aí tem que ver o preço do boitel, se enfia a faca ou se mais ou menos. O valor de mercado no momento. Vem aqui, Rael. Hoje, a nossa visita aqui, nós trouxemos, nos acompanhou nessa visita, ele que é muito amigo aqui do nosso, aqui no meio, o Rael da Saúde, e vice-prefeito de Junqueirópolis. Vamos lá fazer uma visita para o Zé Vilela, e falou, opa, vamos lá tomar um café, comer aquele queijinho. Aí chegou aqui e falou, quero um pãozinho também, né? E aí, Rael? Valcido de Oliveira, meu amigo Zé Vilela, grande pecuarista em Junqueirópolis, um baluarte. E além dele ser um grande pecuarista, ele é um cara família, que cuida da mãe dele, que mora com ele aqui com muito carinho. Isso a gente faz mais a nossa admiração por ele. É um cara do bem, um cara que ajuda a comunidade. Isso é muito importante para nós. A gente fica muito feliz pela receptividade que o senhor nos deu aqui. O senhor não, eu. O queijinho com o pãozinho, né, do cafezinho da roça é muito importante. Deus abençoe, viu, Zé Vilela? Prazer estar aqui na sua fazenda, na sua propriedade. Obrigado. Então tá aí, o nosso Rael, vice-prefeito, Rael da Saúde, teve uma reunião muito importante partidária nesta semana, né, com os integrantes
que lotaram lá a Câmara Municipal. Agradecer o Zé Vilela aí por nos receber, contar um pouquinho da sua história e falar de uma coisa importante, que é a questão da pecuária para o agro, né? Sem dúvida nenhuma, a pecuária ainda impera muito, né, Zé? Sim. Aqui, pra gente, ela diminuiu muito, mas nos estados do centro-oeste aí, ela é muito grande, muito grande. Muito bacana. O Brasil tem uma representatividade no mundo bem grande em questão da pecuária. Então tá aí. Agradecer, Zé, muito obrigado mesmo, viu? Obrigado a você. Por nos receber aqui. E a gente vai mostrar um pouco aí da propriedade durante a nossa fala, né? Nesta manhã de domingo, essa nossa visita aqui ao Recanto do Sossego, que é sossego, né? Hã? Acabou o sossego, rapaz. O Zé Vilela, ele mora na propriedade, ele e a mãe dele, ele tem aí também os seus colaboradores. Quantos são? São 3. 3 colaboradores que trabalham aí na lida no dia a dia, e ele também fabrica o queijinho, viu, gente? Quem quiser aí encomendar o queijinho, né? O Zé Vilela tá sempre na cidade, e olha que é diferenciado, hein? É aquele queijo caprichado, Zé. Hã? Dizem que sim. Muito bom, né? E hoje a gente teve o prazer de... tava bom o queijinho, né? Tinha dois tipos de queijo, né? É um curadinho, mais curado, e um fresco. E o Raio da Saúde não perde tempo, né? Come os dois. Obrigado. Acabou com tudo. Então tá bom, gente. Um abraço para vocês. Esse é os Tops do Agro de hoje. Domingo que vem tem mais.